Você quer saber quem destrói a empresa? É o Lula. Em um dia, o Petrobras perdeu 50 bilhões de valor de mercado. E a derrocada não veio da Lava Jato. A derrocada veio da crise fiscal causada por quem? Dilma Rousseff. Por que não teve empresa fazendo obra? Porque não tinha dinheiro para investir. Porque a Dilma quebrou o país. Nossa. Se você quer manter os caras que sempre nos roubaram como os maiores empreiteiros, aí tá no caminho certo. Eu pedi a demissão depois desse programa. É muita vergonha. Muita. Pessoal, é incrível como que tem gente que gosta de passar vergonha dando opinião bosta. Principalmente a nossa bandeira de pirata, Amanda Klein. E por que é bandeira de pirata? Porque só tem pano e caveira. E não só a Amanda Klein, né? O Felipe Monteiro, da Jovem Pan, que inclusive parece aquele urso do Toy Story, aquele urso roxo. Se eu não me engano, o nome é Lotson. Olha só isso aqui. Me fala, me diz se não parece o urso do Toy Story. Só que a diferença é que o urso tem mais argumento, né? Sério, pessoal, vocês não vão acreditar no que aconteceu. O Dallagnol, ele foi no programa da Jovem Pan, o Morning Show, vocês já conhecem, né? Que parece até um filme de terror. Já foi bom, né? Já foi bom. Só que hoje parece um filme de terror. E ele foi lá para poder falar dos 10 anos de Lava Jato, que prendeu muito corrupto, tirou muito dinheiro do bolso dessa galera. Só que é claro, né? Quando você investiga a merda, descobre que a merda está acontecendo, o que você faz? Você acaba desarticulando a corrupção. E, consequentemente, as empresas que estão envolvidas com corrupção, é claro que não vão operar como estavam operando. Até porque essas empresas operavam do jeito que elas operavam, rodava dinheiro pra caramba dentro dessas empresas. Por quê? Porque era dinheiro de corrupção. E qualquer pessoa com um senso crítico normal vai olhar para essa situação e vai pensar: realmente, né? Não tem como deixar essas empresas continuarem operando do jeito que tá. Ela só tá tendo um alto fluxo de dinheiro no caixa dela. Por quê? Porque ela está de conchavo com alguém. Eu acho que qualquer pessoa com senso crítico normal iria pensar isso. Quando você diminui o nível de corrupção dentro daquela empresa, é óbvio que vai diminuir o dinheiro que está circulando ali dentro. Até porque o dinheiro que estava circulando ali dentro era de corrupção, meu amigo. Só que, acredite se quiser, o Felipe Monteiro, ele conseguiu colocar a culpa da diminuição do fluxo de trabalho que tinha dentro dessas empresas, a diminuição do fluxo de dinheiro que gerava dentro dessas empresas. Acredite se quiser, ele acha que a culpa de ter diminuído isso tudo foi da Lava Jato. Eu não acredito no que eu ouvi. E não das pessoas que estavam praticando corrupção dentro dessas empresas. Isso é praticamente como se ele estivesse colocando a culpa dessas empresas que estavam envolvidas com corrupção quebrarem na investigação e não em quem fez a merda. Só que é claro, né? Quando ele usou esse argumento bosta no programa, ele tomou uma carcada maravilhosa do Dallagnol. Até porque não faz o menor sentido essa comparação que ele fez no vídeo que a gente vai ver agora. Então já se prepare para você ver um dos maiores absurdos que você já viu, eu acho que, sei lá, em toda a sua vida. Então já chama toda a família aí. E não esquece de se inscrever no canal e já deixar seu like, que é muito importante. E vai deixando sua opinião também. Deltan, vamos voltar no tempo aqui, porque no dia 17, que é domingo próximo, a gente vai ter aí 10 anos se completando da primeira fase da Operação Lava Jato. 10 anos e hoje todo mundo solto. Eu quero voltar lá para 2014, quero saber quem era o Deltan Dallagnol antes da Operação Lava Jato no Ministério Público, o que é que você planejava, o que você pensava para a carreira, neste momento em que ninguém conhecia o seu nome. Olha a cara do Felipe Monteiro. Ele tá super satisfeito com o programa, né? Nelson, Deltan era muito mais ingênuo. Várias camadas de ingenuidade foram caindo ao longo do tempo. Deltan era, para minha vergonha pessoal, alguém não politizado, alguém que não sabia nada de política, não sabia o nome de 5 parlamentares. Pelo contrário, tinha uma certa ojeriza em relação à política, porque ali eu via com um ambiente muito corrompido, que tinha muita coisa errada, mas eu jamais imaginaria que existia algo como aquilo que a gente revelou na Lava Jato. Mas isso, infelizmente, era normal. Eu, há 10 anos atrás, eu não sabia também o que o Poder Executivo fazia, muito menos o que o Poder Legislativo fazia. Infelizmente, no nosso país, a gente teve aquela cultura durante muitos anos que política não se discutia, que política era muito chato, então ninguém queria saber sobre política. Só que, infelizmente, esse pensamento fez a gente chegar até aqui hoje. Eu não acredito em teorias da conspiração e a minha vacina para teorias da conspiração é não acreditar nas coisas sem que existam evidências mais robustas apontando. Então, muita gente falava que no Brasil existia muita corrupção, mas eu sou aquele como Tomás, discípulo de Jesus, que precisa ver para crer, colocar o dedo na ferida. E quem diria que eu ia estar colocando o dedo na ferida logo Tomé, na ferida, né? Vendo, exatamente. Tomé, né? Mas alguns traduzem como Tomás também. E
quem diria que eu estaria colocando o dedo na ferida e vendo com os meus olhos o monstro da corrupção brasileira em todo o seu horror, em toda a sua dimensão. Era uma pessoa que gostava de trabalhar muito, era muito dedicado, workaholic já, por isso que me chamaram para a Lava Jato. Eu era professor, ensinava os membros do Ministério Público, policiais, juízes, já como investigar lavagem de dinheiro. Tinha atuado em uma série de grandes operações, como Operação Banestado, como Operação Curaçao, em que a gente acusou mais de 50 pessoas por crimes de dolagem, 50 denúncias separadas por uma organização criminosa que ocupou todo um banco em First Curaçao Bank. Fomos para a Holanda coletar documentos desse banco. Tinha atuado em casos envolvendo o Fernandinho Beiramar, dava aulas para promotores, treinamentos para promotores, juízes, ou seja, é alguém que tinha construído uma carreira. Pelo que parece, realmente ele era um cara bem preparado, né? Quer dizer, era não, né? Porque não deixou de ser, o cara ainda tem o conhecimento dele. Que era muito focado em servir por meio do trabalho e que equilibrava a vida com os amigos. A gente sempre teve uma turma de amigos muito consistente, desde que a gente tem 16 anos, nós somos muito amigos. A gente viaja a surfar, faz uma série de coisas juntos. Eu dividi a vida em cuidado com o meu relacionamento, com a minha esposa, com igreja, serviço à comunidade e trabalho. O mais engraçado é que a maioria das pessoas, há 10 anos atrás, era exatamente assim. As pessoas não tinham a menor consciência, e eu me coloco nesse balaio, as pessoas não tinham consciência do que era a política no Brasil. Inacreditável, velho. Pessoal, uma informação muito importante. Amanhã, dia 28 de março, a Brasil Paralelo vai lançar mais um episódio do documentário que eles produziram falando sobre o comunismo, a história do comunismo. Esse terceiro episódio vai ser O Pesadelo de Stalin. E esse episódio que eles fizeram está entre os mais sangrentos do documentário. Também não tinha como ser diferente, né? Na época de Stalin tem relatos de pessoas que comiam outras pessoas para poder sobreviver, porque essas pessoas estavam passando fome. Só para você ter uma ideia de como que funciona o comunismo. E tem gente que fala que é maravilhoso. Então vale muito, mas muito a pena você ver esse episódio, esse terceiro episódio. E esse vai ser o último liberado por eles no canal da Brasil Paralelo, porque o documentário inteiro ele tem 6 episódios, só que eles estão liberando 3 episódios no canal deles. Então esse episódio que vai ser lançado amanhã no canal deles, você vai poder ver de forma gratuita. O episódio é O Pesadelo de Stalin, só que esse vai ser o último que você vai conseguir ver de forma gratuita. Os outros 3 episódios vão ser exclusivos e você só vai poder conseguir ter acesso a eles dentro da plataforma da Brasil Paralelo. E você pode garantir o seu acesso agora de forma simples. É só você clicar no primeiro link da descrição e garantir o seu acesso. O menor plano deles, se você está falando assim, Daniel, eu não tenho condição, o menor plano deles tá R$ 9,50. Se você sair nesse sábado à noite, no domingo à noite, para poder tomar um sorvete, você vai gastar mais do que isso. Você assinando a Brasil Paralelo, você não vai ter acesso só a esse documentário. Não, você vai ter acesso a todo o catálogo de filme deles, de documentário deles, de série deles, de desenho deles. E vocês sabem que a qualidade dos documentários da Brasil Paralelo é acima da média. Tá o exemplo aí do documentário Entre Lobos, que foi sucesso no Brasil inteiro. A Direita no Brasil, que também foi um grande sucesso. Infiltrados Venezuela, que um cara foi lá pra dentro da Venezuela, foi infiltrado, ele mostrou toda a realidade do que acontece lá. E esses comunistas ficam mentindo aí. Então se você não viu esse documentário, vale muito a pena. Resumindo, tem muito, mas muito conteúdo bom. E aproveita que tá na promoção, você pega 50% de desconto. Como eu falei, o menor plano deles é R$ 9,50. Então já clica no primeiro link da descrição e já garante o seu acesso. Eu te garanto, tá? Eu te garanto que você não vai se arrepender. Faz um teste e depois você me fala o que você achou. Ô, Deltan, quando você pega a Lava Jato e vê os números dela, é algo impressionante mesmo, né? 16 bilhões de reais devolvidos ao cofre público. Mas aí tem um estudo que foi divulgado que mostra que o impacto na economia foi muito pior do que 16 bilhões devolvidos, né? Tem um estudo que fala que o Brasil perdeu mais de 150 bilhões de reais. Qual estudo que ele viu? Fala pra mim. Perdeu mais de 4,4 milhões de empregos, o PIB caiu mais de 3% por conta da Lava Jato. Eu não acredito no que eu ouvi. Você não vê, por exemplo, que nesse caso específico o remédio não foi muito pior do que a doença, não? Realmente, né? Uma grande injustiça. Prenderam quem roubou. Não, isso é balela, Felipe. Esses estudos são feitos por aqueles sindicatos do PT. Cara, isso aí não... Você quer saber quem destrói a empresa? É o Lula.
Em um dia, o Petrobras perdeu 50 bilhões de valor de mercado. Você sabia quem destrói as empresas? É o Lula. Não, mas outra coisa. A Vale perdeu 50 bilhões Você tá de valor mudando o de mercado. foco, hein, Deltan? No Você tá começo. parecendo mais advogado que procurador. Não, vamos entrar, vamos voltar, mas... Vou te mas, assim, receber lá quer na falar OAB. quem Vou te destrói? receber lá como advogado. Quer falar quem destrói a Responde o empresa? Tá PP. claro, vamos responder. A crise do setor de infraestrutura não foi causada pela Lava Jato. Volta lá para olhar qual foi a derrocada de investimentos do Brasil na área de infraestrutura. E a derrocada não veio da Lava Jato, a derrocada veio da crise fiscal causada por quem? Dilma Rousseff. Olha, eu acho que o Lotson, quer dizer, o Felipe Monteiro, vai ter que procurar um médico, um ortopedista, porque depois dessa surra, ele tá todo quebrado. Que foi um fiasco na economia. O PIB da Dilma Rousseff, se você olhar os governos Bolsonaro, o governo Bolsonaro cresceu o PIB 5 vezes mais do que o primeiro governo Dilma e 15 vezes mais do que o segundo governo Dilma, com guerra na Ucrânia, com pandemia. O PIB na época da Dilma estava mais baixo do que a libido do meu avô. Então, a Dilma, ela afundou o país. Isso não sou eu que estou dizendo, são os grandes economistas. Ô, Deltan, Aí não tinha dinheiro para investir em infraestrutura. É claro que existia uma derrocada, mas deixa eu só concluir. Claro. Olha só, o Felipe Monteiro, ele tá até roendo a unha. Se a surra continuar assim, no final do programa ele não vai ter nem mais dedo. Que as empresas de infraestrutura depois tiveram uma renovação. Por quê? Porque se você tem dinheiro para investir, vai ter empresa disponível para fazer obra. Por que não teve empresa fazendo obra? Porque não tinha dinheiro para investir, porque a Dilma quebrou o país. Nossa Senhora. Se você olhar agora, existe até uma renovação que é positiva na lista das 10 grandes empreiteiras do país. Olha, ele tá apanhando mais que o Bambam em 36 segundos. E mais, você teve essa oxigenação do mercado, você aumentou a concorrência e é mais uma prova de que você tendo dinheiro para investir, você vai ter o mercado funcionando. Pra quem era agora, vai acreditar pra quem era- em estatísticas de sindicato. pra quem era despolitizado. Aí acreditar no Peraí. Lula, que fala que Peraí, doutor. foi uma conspiração com os Estados Unidos. Mas, Deltan, você Pra quem era despolitizado, você tá bem político, hein, ô Deltan? Ele não tá político, ele está realista. Só que como a mídia não está acostumada a ser realista, ela acha até estranho, né? Quando alguém começa a falar umas verdades. Só Não, discurso é técnico, político aqui. não, é né? argumento. Será que é prefeito de Curitiba esse ano? dado. Seu nome Não, tá mas sem- usado aí, aí. Quem Mas você sabe? pega- Pra quem era um cara que não sabia nada de política, você viu, né, Viu, PP? Só política. Tá espertinho, tá político. Eu tenho político Vai lá, agora. PP. Não, assim, um ponto interessante. Quando eu pego, por exemplo, a lista das empreiteiras do Brasil, dá uma tristeza. Eu lembro quando eu saí da faculdade em 2005, eu olhava para o Odebrecht, eu olhava para Camargo Correia, olhava para Andrade Gutierrez. Tá lá? Oi. Eram empresas Estão lá, tão na lista, pequenas, primeira e segunda. tão pequenas, tão Nada. Mas estão pequenas por causa de quê, meu amigão? Me responda. Na verdade, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: elas se tornaram grandes por causa de quê? É só responder essa pergunta que a gente vai saber o resto todo, né? Primeira e segunda maiores, Tão mas pega a lista pequenininhas, atualizada cara. da Tão revista pequenininhas. dos empreiteiros. Aí- É a primeira e a segunda, é o Odebrecht e Andrade Gutierrez. Mas Agora a gente tá tendo uma renovação. Se você quer manter Pequeno. os caras que sempre nos roubaram como os maiores empreiteiros, aí tá no caminho certo. mas Corte rápido. Faca. É Tramontina. Exatamente. Essas empresas eram grandes porque tinham conchavo com pessoas que praticavam corrupção. Não era pelo trabalho, não era pela prestação de serviço. Pelo amor de Deus. Aí o rouba mais faz. Vamos Mas- aproveitar o Maluf aqui. Não, mas eu te Vamos faço- fazer uma estátua pro Maluf e vamos doutor- fazer agora uma estátua pra Marcelo Odebrecht, pra Milho Odebrecht, Eita. pra esse pessoal Não, das são coisas- empreiteiras são coisas diferentes. que roubava, mas fazia. Corte Rapaz. rápido. Faca. É Tramontina. Eu pedi a demissão depois desse programa. É muita vergonha. Muita. Pra esse pessoal Não, das são coisas- empreiteiras são coisas diferentes. que roubava, mas fazia. Aí eu volto essa pergunta para você. Por exemplo, quando você estuda os Estados Unidos e combate a corrupção, tem o caso do Walmart, por exemplo, que foi uma baita corrupção, né? E o que os Estados Unidos fizeram naquele momento? Ao invés de acabar com o Walmart, mandou o Walmart tirar todo o compliance, mudar a diretoria. Você não acha que a Lava Jato teria esse instrumento para fazer? Manter a segurança e os empregos das empreiteiras, manter as empreiteiras funcionando e não acabar com as empreiteiras? Ah, fez isso. Tanto fez que a empresa tá operando hoje. Pelo amor de Deus, gente. Podia tirar, fez isso. podia tirar o pessoal do compliance, tirar a diretoria, mas não. O que vocês fizeram foi prender as pessoas. Prender quem e corrompeu? diminuir. Sério, não é possível. Ele tá tentando justificar o injustificável. Só falta ele falar, pô, até podia ter puxado a orelha do rapaz que cometeu a corrupção. Mas prender, aí já é exagero. Diminuir. Isso é errado não, agora? não, claro que Prender não. quem corrompeu? A questão não é prender quem corrompeu, Deltan. A questão é o seguinte: você também diminuiu o contrato público dessas empresas
com o governo, por exemplo. Não, quem diminuiu o contrato público das empresas com o governo fazer isso. foi o governo que não tinha mais dinheiro para investir em infraestrutura. Basta olhar lá, voltar lá e olhar os dados. Corte que rápido. surra. Faca. É Tramontina. Tá vendo, pessoal? A importância de estudar. Estude pra não passar vergonha. O que a Lava Jato fez foi fazer acordos de leniência, como os Estados Unidos fazem com essas empresas. Essas empresas continuaram a funcionar, quem buscou o Ministério Público fez acordo e elas se comprometeram a devolver bilhões de reais que elas reconhecidamente roubaram das pessoas e elas se comprometeram a devolver para os cofres públicos. Corte Rapaz, rápido. que Faca. surra. É Tramontina. E agora eles falam, não, essas empresas, coitadinhas, veja bem, vamos suspender os pagamentos delas do dinheiro que elas roubaram, porque elas foram possivelmente coagidas. É isso que a gente está vendo. O que a gente está vendo hoje é o retorno da corrupção e do sistema protegendo os corruptos. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Isso aqui que eu chamo de passar vergonha ao vivo. Enquanto os jornalistas, os comentaristas passam pano pra tudo que tá acontecendo no país agora, como é o caso do déficit de mais de 58 bilhões de reais que a gente teve em fevereiro, é o pior resultado histórico do mês. Você viu alguém falar isso na mídia? Não viu, né? Enquanto a gente tá tendo manifestações gigantes de motoboys que não querem pagar sindicato, enquanto a gente bate mais de 2 milhões de casos de dengue no Brasil, os jornalistas e os comentaristas estão assim, como vocês viram, passando pano. E essa semana, eu não sei se vocês viram, aconteceu um caso muito bizarro e engraçado, pra não dizer trágico, né? Uma senhora foi dar entrevista na Rede Record e ela fez o trabalho do jornalista, que era o quê? Falar a verdade. Olha só isso aqui. E o pior, não conseguiram cortar ela, porque foi ao vivo e não conseguiram cortar, olha só. Eles não estão preocupados com a sociedade. Eu vi a hora o bandido sair primeiro do que eu. O advogado ainda saiu zombando da minha cara. A família dele todo estava aqui, ainda saiu rindo da minha cara. Então, o mais importante não é o que eu perdi, que eu vou trabalhar. A minha loja, ela tem seguro, eu vou ser ressarcida pelo prejuízo de ontem. Mas o mais vergonhoso é saber que a nossa justiça, ela não funciona. A nossa segurança tem policiais muito bons, mas os nossos governantes, a nossa governadora, o nosso prefeito, o nosso presidente, é uma negação. Isso é um desabafo que eu acredito que qualquer cidadão hoje gostaria de fazer diante de uma televisão. E é isso que eu digo, Fátima, você é uma vergonha para o nosso estado. Nosso prefeito é outra vergonha e nosso presidente é um bandido. Desculpa o desabafo. Tá vendo? Enquanto o jornalista e o comentarista não faz o papel dele, uma senhora, que provavelmente não deve ter a vida fácil, ela vai na TV e faz o trabalho deles. É por isso que esse pessoal quer regulamentar as redes sociais, porque eles sabem que é a única forma de controlar a informação que eles não querem passar para você. Aí entra a importância de você ter um lugar onde você pode buscar informação de qualidade, onde você vai estar bem informado e não manipulado. E um desses lugares é onde? É aqui no meu canal, vocês sabem, né? Que meu canal é o melhor canal da internet. Mentira! Também no meu Instagram, então se você não me segue, já me segue no meu Instagram, é Daniel Alvarenga Produtor. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, é só você clicar e me seguir, lá tem muita informação de qualidade e além de você ficar bem informado, pode ter certeza que você vai rir bastante com os memes que eu posto lá. Então se você não me segue, já me segue, vou deixar o link na descrição. E outro lugar onde você e sua família podem se informar e se entreter também é na plataforma da Brasil Paralelo. Lá você vai ter acesso a documentário, série, filme, desenho, sem militância política. Como você vê, de tempo em tempo, eu venho falar aqui de uma super produção que eles produzem, onde vai te deixar informado, vai te entreter e vai te encher de conhecimento. Como é o caso desse documentário que eles estão lançando agora, História do Comunismo, o maior documentário do mundo sobre o comunismo, com uma produção fora do normal. Tá com muita qualidade, galera, muita qualidade. Então se você quer informação e entretenimento de qualidade, já acessa a plataforma da Brasil Paralelo. Eu vou deixar aqui no primeiro link e garante o seu acesso. Aproveita que eles estão com desconto, 50% de desconto. Se você tá pensando, pô Daniel, mas eu não tenho condição, o menor plano deles está R$ 9,50. Pode ter certeza que se você assinar, você vai sair satisfeito. Quer dizer, você não vai sair, você vai entrar na plataforma e não vai querer sair mais. Faz um teste agora, aproveita que você tá aqui no vídeo, já clica no primeiro link da descrição, garante a sua assinatura e já bota uma série aí, já bota um documentário, um filme para você ver junto com a sua família. Você não vai se arrepender. E depois comenta aqui a sua experiência que você teve dentro da plataforma. Pessoal, espero que tenha gostado do conteúdo. Já comenta aí o que você achou do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.